Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar com vocês não sobre exatamente um livro, mas sobre um escritor, um cara que escreveu esses livros que estão aqui atrás, que são um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, tá bom? Então eu vou falar para vocês hoje do Dan Brown. O Dan Brown foi o cara responsável por escrever, por exemplo, o Código da Vinci. Mas não apenas o Código da Vinci, ele escreveu uma série de livros incríveis, muito bons, e eu vou comentar um pouquinho agora com vocês então sobre a vida do Dan Brown. Quem é o Dan Brown? O Dan Brown, ele é americano, para começar, ele nasceu nos Estados Unidos, e o pai dele era professor de matemática. E ele passou então, desde a infância, ele com seus irmãos, a vida toda dentro de uma faculdade. Porque o pai dele era professor universitário, morava na faculdade onde trabalhava. Então ele e os irmãos também moravam nessa faculdade, é tipo um colégio interno. Então desde pequeno ele sempre passou a vida toda dentro de escolas e universidades. Nisso ele foi estudou muito, até que ele resolveu, depois de adulto, se tornar escritor. Ele é casado com uma historiadora, então a mulher dele também é muito estudiosa e sabe de tudo assim do passado, desde o Renascimento, antes disso, da época dos gregos e romanos e tudo mais. A Blythe Newton, a sua esposa, o ajuda em todas as histórias. Até uma teoria que fala que ela que escreve os livros e tudo mais, e ela narra e ele escreve, mas é brincadeira, ele que realmente escreve todos os livros, mas é claro com a ajuda de sua esposa, que é uma historiadora, e vai relembrando os fatos históricos ali com ele, eles viajam o mundo inteiro juntos e com isso ele conseguiu escrever esses livros excelentes, tá? O primeiro livro que eu li do Dan Brown é esse aqui do lado, Ponto de Impacto, que é sensacional, muito bem escrito. Eu ainda não conhecia o Código da Vinci, Anjos e Demônios, nem os outros que eu vou citar já para vocês, mas é sensacional. Vou fazer um vídeo só sobre o vídeo depois, mas conta rapidamente sobre um grupo de estudiosos que estão lá na Alasca, na Antártida, no lugar mais gelado do mundo, fazendo uma pesquisa, e são envoltos com segredos da Casa Branca e tudo mais. É um livro que vale muito a pena ler. Depois eu faço um vídeo só sobre esse vídeo para vocês, mas vamos falar aqui mais um pouquinho do Dan Brown, tá bom? O Dan Brown, depois de adulto, ele foi estudar na Europa, e assim, na Espanha, ele foi para a Europa, daí ele escolheu a Espanha para estudar, e lá ele fez a faculdade de História da Arte. Então a sua mulher também é historiadora, mas ele também é formado em História da Arte, e nisso, ele, enquanto vivia lá na Europa, começou a estudar mais profundamente o Leonardo da Vinci, que é um dos maiores pintores, escultores, desenhistas e inventores de todos os tempos, né? Aliás, é considerado um dos maiores cases de todos, tá bom? Então, enquanto ele vivia na Europa, ele estudou tudo sobre o Leonardo da Vinci, e daí surgiu a ideia de criar toda essa trama que envolve o próprio livro Código da Vinci, que foi um dos seus livros que vieram a seguir. Então aqui agora eu vou listar para vocês em falar nisso, o Código da Vinci está entre os maiores livros de todos os tempos, é considerado um dos livros mais vendidos de todos os tempos. É um feito assim sensacional e vendeu mais de 80 milhões de cópias. 80 milhões, gente. Para um livro isso é espetacular. Dificilmente há filmes que chegam a esses números, mas para um livro é sensacional. É claro, o Código da Vinci, o Inferno e o Anjos e Demônios todos foram transformados em filmes depois, né? Agora eu vou listar aqui para vocês a ordem correta dos livros que o Dan Brown escreveu, para vocês ficarem aí mais curiosos e querer ler os livros dele, que são sensacionais, tá bom? Eu sempre falo que tem dois livros que eu considero os melhores de todos, que é o da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, e o Código da Vinci. Vem junto ali, páreo a páreo, não consigo decidir qual é o melhor livro de todos que eu já li, se é o Código da Vinci ou se é o Assassinato do Expresso do Oriente da Agatha Christie, tá bom? Então, são livros sensacionais. Então vamos lá para a listinha agora dos livros escritos pelo Dan Brown, tá bom? O Fortaleza Digital foi o primeiro livro escrito pelo Dan Brown lá no ano de 1998. É um livro sensacional também, vale muito a pena, tem uma trama super envolvente e tem a ver com tecnologias, códigos e tudo mais. É um livro muito legal, em breve um vídeo só sobre isso. Em 2000, ele escreveu Anjos e Demônios, que é o primeiro livro lá do Dan Brown, que envolve lá segredos do Vaticano e um vilão que coloca umas bombas pelo Vaticano em troca da verdade, tá bom? Em 2001, ele escreveu Ponto de Impacto, que foi esse o primeiro que eu li, que eu mencionei já com vocês, que é sobre a história se passa um pouco lá no gelo, um pouco em Washington, tem a ver com poder e um segredo que envolve lá toda a história da humanidade. Já em 2003, Dan Brown escreveu sua obra-prima, O Código da Vinci, que é considerado um dos maiores livros de todos os tempos.
Em 2009, muito tempo depois, 6 anos depois, o Dan Brown escreveu O Símbolo Perdido. O Símbolo Perdido é meio que uma continuação do Código da Vinci e do Anjos e Demônios. É com o mesmo personagem, o Robert Langdon, que no filme é interpretado pelo Tom Hanks, e é sensacional também, vale demais a pena ler este livro e assistir todos os filmes, tá bom? Já em 2013, veio mais uma continuação dessa saga do Código da Vinci, com o mesmo ator ou com o mesmo personagem, o Robert Langdon, pesquisando e descobrindo os segredos no Inferno. O Inferno é sensacional, é um passeio pela Europa e é muito bom, com certeza é um dos melhores. E por último, em 2017, ele lançou A Origem. Na verdade chama só Origem o nome do livro, que é mais uma vez mexendo com coisas do passado, toda a história da humanidade, e é sensacional também. O legal de todos esses livros que eu falei pra vocês é que eles vão por capítulos. Primeiro o capítulo do herói da história, depois o capítulo ali do vilão, o capítulo de outro personagem. Então você lê pontos de vistas, assim, você lê do Robert Langdon, depois vê da Sophie, depois vê de outro, e depois no fim, no meio do livro pro fim, todos se juntam num thriller alucinante em busca lá das verdades, dos segredos escondidos ao longo da história da humanidade, tá bom? Então, com certeza, Dan Brown é um cara que eu super indico, todos os seus livros são incríveis, qualquer um que você ler eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então valeu, a gente tá de volta em breve com mais uma dica aí de livro e eu vou falar de alguns dos livros aqui do Dan Brown pra vocês. Aguardo vocês, até breve, não esquece de curtir o vídeo e se inscreve no canal.